Estamos numa quinta-feira, próximo das 18 horas. É hora quando aqui estamos para celebrar saúde, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nós sempre estamos aqui nesse horário, toda quinta-feira. Em geral, os nossos temas obedecem a dúvidas, questões, perguntas que a nós chegam dos nossos pacientes, dos nossos ouvintes e dos seguidores de nossas jornadas. Então, nós somos movidos sobre essas questões que a nós chegam. Se quiserem fazer perguntas, podem utilizar o meu WhatsApp. É o 11 9 80 81 1500. Vou repetir. Meu WhatsApp é o 11 9 80 81 1500. E o meu e-mail é ruicomy.mercurio@ig.com.br. ruicomy.mercurio@ig.com.br. Podem fazer perguntas que, na medida da chegada das questões, eu procurarei responder aqui nas nossas jornadas. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre eu acho que é uma coisa muito importante mesmo. Nós vamos falar sobre o raciocínio, né? Porque nós, médicos, né, somos formados e informados à luz da ciência médica, entenderam? Então, vejam vocês, na nossa cultura ocidental, tudo tem que ser científico, né? E a toda hora nós ouvimos: ah, você disse isso, você tem como comprovar isso? Entendeu? Então, o raciocínio científico, ele é um raciocínio de comprovação, entende? Se puder comprovar a verdade científica, ela é aceita, né, nos padrões científicos. Se não se consegue provar, ela não será aceita nos padrões científicos, entende? É a comprovação. E nós, né, nós da cultura ocidental, somos formados e informados à luz da ciência. Então, quando somos infantis, ou adolescentes, ou juvenis, né, nós recebemos, né, conhecimento dos nossos pais, da nossa cultura, da nossa família ampliada, recebemos da nossa escolaridade, né? E é sempre o raciocínio científico, onde 2 mais 2 sempre é igual a 4. Entenderam? Entenderam? Muito bem. Mas, vejam vocês, embora nós que vivemos nesta época devemos muito ao raciocínio científico, e eu digo a todo mundo, qual foi a maior invenção da ciência? Qual foi o grande acontecimento que deu início a todo o conhecimento científico? Eu duvido que alguém me diga qual foi essa invenção que aconteceu e que deu o start, o início a todo o raciocínio científico. Entenderam? Então eu vou dizer a vocês. Vocês podem imaginar que foi a invenção do computador, foi a invenção do telefone sem fio, foi a invenção dos foguetes espaciais que levam astronautas ou equipamentos em outros planetas ou na Lua. De fato, são incríveis, admiráveis, todas essas situações.
Mas qual foi o imenso, o gigantesco conhecimento que deu origem a todo o raciocínio científico? Eu vou dizer para vocês, é tão fácil, é tão simples. Todo mundo conhece. Sabe qual é essa invenção? E ninguém sabe o seu autor. Ninguém sabe. Entende? São os algarismos arábicos. Entendeu? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entenderam? Foram esses algarismos que deram início, o start de todo o raciocínio científico. E você hoje não viveria, né, sem utilizar os algarismos. Né? Só se fala em número, em valores, em dinheiro, em índices, em estatística. Tudo é número. Né? Tudo é número. Entenderam? Então, os números, sabe Deus quando surgiram. E quem inventou isso? Alguém deve ter inventado. Ou, eu diria, mais para frente, vou usar outro termo, não vou usar invenção. Eu vou usar um termo chamado descoberta. Entenderam? Então, vejam vocês. O raciocínio científico, ele é ensinado na escola, ele é ensinado pelos nossos pais, e nós aprendemos esse raciocínio. Se não é científico, não é aceito na nossa cultura. Entenderam? Então, na matemática, na aritmética mesmo, na matemática, na física, na química, na estatística, na informática, tudo é científico. Na medicina, ciência médica, são números, né? Índices, número de glóbulos, entende? Todos os níveis, sua temperatura, entende? Então, todos são números, todos são números. Então, vejam vocês, nós somos viciados no raciocínio científico, porque por imposição, quando crianças e depois quando adultos, jovens ou jovens adultos, entende? Tudo é científico, entende? E toda hora alguém fala, mas você pode provar isso cientificamente, entenderam? Senão não é aceito, entende? Mas será que o raciocínio científico, só ele é dono de toda a verdade? Não, vocês já sabem a resposta. Não é não. Não é não. Entende? Não é não. A ciência, às vezes, explica as coisas, tudo, mas nem sempre ela convence. Não é? Haja visto a própria eletricidade. Você usa eletricidade toda hora, todo dia. E o que é a eletricidade? É uma energia elétrica, sim. E como é isso? Né? Ainda se mede eletricidade, quilowatts, hora e não sei o que mais. Entende? Mas tem coisas que a própria ciência não explica. No âmago da questão. Entenderam? Entendeu? Embora você use a todo momento, né? Eletricidade. Então, vejam vocês. Nós, médicos, somos formados e informados à luz da ciência médica. Tá? E a ciência também médica, como toda a ciência, tem que ser comprovada. Entende? Tem que ser comprovada. Então, o médico, ele é um fazedor de diagnóstico. Entende? Essa é a finalidade maior da ciência médica. É fazer o diagnóstico etiológico, quer dizer, o diagnóstico da causa do problema, da causa da doença. Se não se corrigir a causa da doença, você não resolve a doença. Então, a medicina, eu diria que ela é muito paliativa e muito menos resolutiva, por ser uma ciência, entendeu? Por ser uma ciência. Então, muitas vezes, o paciente, às vezes, chega na minha clínica, né? Eu trato de pacientes crônicos, aqueles pacientes com muitas dores, né? Dor de cabeça, dor no pescoço, dor nas costas, dor nos ombros, nos braços.
dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor nas pernas, joelhos, tornozelos, entende? Eles já passaram por inúmeros serviços médicos quando chegam ao meu consultório, às vezes de bengala, às vezes de muletas, às vezes de andador, e muitos deles em cadeira de rodas, entende? E quando eu pergunto, estou fazendo a história que eles estão me contando, a história clínica da doença, eles dizem, já passei com mais de 20 médicos. Eu digo, e qual é o seu diagnóstico? Meu diagnóstico? Não, eles não falam. Ou então, cada um diz uma coisa. Entenderam? Entenderam? Então, a própria ciência médica, muitas vezes, ela dá mais escuridão do que luz. Entende? E a pior coisa que existe é você querer acertar um alvo na escuridão. Você precisa dar muitos tiros para acertar um alvo no escuro, sem ver o alvo. Entenderam? Então, muitos dos tratamentos médicos são feitos sintomaticamente. Dói, toma analgésico. Tem febre, toma um antitérmico. Entenderam? E muitos medicamentos são sintomáticos, paliativos. Entende? Não vão à causa do problema. Entende? Não vão à causa. Então, por conta disso, né, não se faz diagnóstico. E não fazendo diagnóstico, fica difícil o tratamento. Porque o tratamento, gente, é sempre uma decorrência do próprio diagnóstico. Entenderam? É uma decorrência. Teu problema é hepatite. Você tem uma infecção no fígado. Entende? Pode ser viral, bacteriana, sei lá. Então, tudo bem, aí o médico decorre daí um tratamento, entendeu? Científico, tá certo? Muito bem. Mas, vejam vocês, o cientista puro, que é a maioria dos cientistas e a maioria dos médicos, são cientistas puros. Ou seja, eles não aceitam outros raciocínios. Entende? Eles não aceitam. Mas, vejam vocês, existe um raciocínio chamado religioso. Entende? Existe um raciocínio chamado religioso. Entende? E posso dizer a vocês, com toda a convicção, eu frequentei muitas crenças religiosas. Frequentei muitas doutrinas religiosas. Entende? E aprendi muita coisa com raciocínio religioso. Entendeu? Por exemplo, de Jesus, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entende? Entende? O que Jesus queria dizer com essa frase lapidar, né? Raciocínio religioso, né? Jesus talvez tenha sido um dos cérebros mais privilegiados que pisaram nesse planeta, né? Se você falar Jesus era matemático, ou Jesus era filósofo, ou Jesus era religioso, entende? Você pode falar o que quiser. Jesus era tudo e muito mais, entende? A cabeça dele era incrível, entende? Então, existe um raciocínio religioso. Buscai o reino dos céus. E tudo mais é uma decorrência. Raciocínio religioso. Entenderam? Raciocínio religioso. Então, orações, né? Orações são muito importantes. Elas despertam o nosso poder de autocura. Entende? Hoje é científico, até a ciência aceita que oração ajuda a melhorar a tua saúde. Entenderam? Hoje é científico isso, já foi comprovado. Entende? Então, existe um raciocínio religioso que é muito importante, entende? E muitas vezes, né,
Eu sou, acho que talvez, um dos poucos, se não for o único, médico que na minha história clínica, eu pergunto para o meu paciente, qual é a tua crença? Em que você acredita? Entende? Você tem alguma religião? Tem alguma doutrina? Tem algum princípio religioso? Você é espiritualista? Eu preciso saber isso. Porque o paciente é meu parceiro para resolver o problema dele. Entende? Nós dois estamos juntos para resolver o problema desse doente. Entende? Então, eu pergunto isso para o meu doente. Entende? Eles até às vezes se espantam, né? Se espantam. Às vezes o paciente diz para mim, no ano tal eu tive um câncer. Aí eu digo assim, por que você teve um câncer? Aí eles ficam assim, parados, como dissesse assim, como? Porque eu tive um câncer? Sim, senhor. Qual foi um grande problema que você teve e o câncer apareceu em seguida? Né? Então aí eu estou apelando para nossas emoções. Né? Entende? Uma das coisas mais importantes de qualquer raciocínio é o domínio sobre nossas emoções. Né? Emoções fabricam doenças. Emoções curam doenças. Entendeu? Mas nós estamos falando do raciocínio religioso. Aí tem um outro raciocínio, chamado raciocínio filosófico. Entendeu? Raciocínio filosófico. Né? Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Isso é um raciocínio filosófico. Né? Penso, logo existo. Então vejam vocês a importância, né? A importância, né, desse pensamento. Né? Penso, logo existo. Não é eu existo, logo penso. Não, o pensamento é primado. Ele vem antes. Não esqueça que pensamento, às vezes que se fala, se refere à mente ou se refere à consciência. São dimensões diferentes de pensamento, que em ordem de definição, de grandiosidade, primeiro é o pensamento, depois vem a mente e depois vem a consciência. Entenderam? Entenderam? Depois, nós temos um incrível raciocínio. Um incrível raciocínio. Esse é terrível. Ele é muito importante. Ele se chama raciocínio intuitivo, ou intuição, ou premonição, ou pré-cognição. Entende? Ou raciocínio do tempo negativo. Ou seja, ele sabe o efeito antes da causa ter acontecido. Isso é impossível no raciocínio científico. No raciocínio científico, para cada efeito, tem uma causa antes. Não. No raciocínio intuitivo, isso não é necessário. Às vezes ele sabe o efeito e a causa ainda não aconteceu. Entendeu? Vocês nunca escutaram uma história assim? Alguém surgiu uma vontade dele viajar, ele acabou não viajando e aconteceria um grave acidente naquela viagem. E ele se livrou disso por intuição. Entendeu? Então, vejam vocês. Todas as descobertas, né, mirabolantes, elas não são invenção. Né? Elas não são invenção. Todas as descobertas mirabolantes não são invenção, são descobertas. Né? Entenderam? Então, se vocês imaginarem, na Grécia Antiga, o indivíduo fala assim, num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Vocês acham que isso é um raciocínio simples, comum, vulgar? Não. Esse é um raciocínio que vem da luz da intuição. Né? Eu estou lendo um livro pela 5ª vez, que é a biografia de Albert Einstein,
escrita por Roden, né? Huberto Roden, em que vocês veem o que é a intuição. Nesse livro vocês entendem, vão entender, né? Os umbrais da intuição. Entende? Entende? Einstein dizia: penso 99 vezes na solução de um problema e ela não vem. Eis que deixo de pensar, e não é que a intuição vem. A intuição me mostra a solução desse problema. Então foi por intuição pura que Einstein chegou à conclusão que energia é igual a massa, vezes uma constante, que é a velocidade da luz ao quadrado. Como que um ser humano vai criar uma coisa dessa? Não tem como. Entende? E toda aquela Bíblia, escrita por, às vezes, pescadores, pessoas humildes, simples, né? Os capítulos da Bíblia, tudo. Como que aquilo surge? Aquilo não surge por raciocínio científico. Entende? É outro raciocínio. A intuição é um dom divino que todos nós somos dotados, mas ela precisa ser despertada, entende? Sem o qual você não vai receber resposta. E a resposta da intuição tem um nome místico de revelação, entende? Então, muitas vezes, eu não sei um diagnóstico de um problema e eu apelo para a intuição, mas a intuição, vejo vocês, não imagina que ela tem uma resposta, muitas vezes, imediata, não. Às vezes você pergunta para a intuição, entende? E a resposta não vem logo, não. E veja o que eu vou dizer. Não pergunte 2 vezes. Pergunte uma vez só. Entende? Eu muitas e muitas vezes digo: meu Deus, onde deixei as chaves do meu carro? Que eu não consigo encontrar. Digo: intuição, você sabe onde elas estão. Me diga. E pronto, não falo mais nada. Entende? Então, às vezes eu digo: intuição, eu preciso de uma vaga nesse estacionamento, porque vou fazer uma compra, sei lá. Entende? Então, ela me mostra. Então, ela precisa ser despertada dentro de você. Não é uma propriedade assim que privilegia alguns seres humanos. Não, você tem essa capacidade. Mas você precisa treinar. Entende? Treinar. A história das marcas olímpicas. Porque as marcas olímpicas são sempre batidas? Por muito mais treinamento. Alguém treina muito mais e assim vai. Salto em vara, entendeu? Próprio futebol. Quem mais treina, entende? Desempenha melhor, entende? Entendeu? Então eu estou falando sobre intuição. E finalmente vem o raciocínio mais incrível desse mundo. Esse pouca gente entende. Entende? Que é o raciocínio espiritual. Entendeu? É o raciocínio espiritual. Então, vejam vocês, o raciocínio espiritual não tem nada a ver com o raciocínio científico. Nada. Aqui, mais pode ser menos. Entende? O tempo aqui se chama eterno. E a distância aqui se chama infinito. Entenderam? Aqui não tem impossível. E se não tem impossível, não tem incurável. Entenderam? Esse é o raciocínio espiritual. Só que o raciocínio espiritual você não vai aprender nunca. Se você está disposto a receber o raciocínio espiritual, ele busca você. Mas aqui já fizeram sinal que o meu tempo terminou. Que pena, tão rápido. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, eu tenho uma clínica em São Paulo, na Avenida Pacaembu, 1024. Eu trato de transtornos músculo-esqueléticos, uma clínica de dor, né? E o meu telefone celular e o WhatsApp é o 11 9 8081 1500. 11 9 8081 1500. Obrigado por toda essa atenção. Espero que vocês nos encontramos na próxima jornada, na próxima quinta-feira, neste horário de perto de 18 horas. Sejam todos muito felizes, mas para isso é preciso ter muita saúde. Até lá.